E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar de segurança. Eu converso agora com o José Vicente, que é coronel reformado da PM de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Coronel José Vicente, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigada pela presença. E vamos falar de segurança, né? O Ministério da Justiça elaborou uma proposta para uma PEC. Então, são alterações na Constituição em relação ao modelo de segurança do país, né? O presidente Lula falou nesta semana que ele quer discutir com os governadores, mas, em princípio, se pensa numa unificação geral. Não é, do controle, da questão financeira, das informações também, a criação de uma polícia nos moldes da polícia rodoviária, mas com outras tarefas também, que seria da investigação. Polícia Federal continuaria com investigações de organizações criminosas, facções, milícias, crimes ambientais. Em princípio, como é que o senhor vê essa ideia? Olha, essa ideia foi colocada de uma forma espontânea, meio sem querer, pelo ministro Lewandowski, num debate, numa reunião. E depois ele resolveu apostar. Eu acho ingênua e inoportuna essa medida, porque os instrumentos que o Ministério da Justiça tem, ou o governo federal tem, são instrumentos de coordenação. Incentivar a cooperação entre os estados e o âmbito federal. O âmbito federal, por exemplo, tem um Fundo Nacional de Segurança Pública e um Fundo Penitenciário, que eles querem unificar, já devia estar unificado, para poder justamente dar recursos para equipamentos, para treinamento, para tecnologias. Então, esse material já está na mão do governo há muito tempo. Então, não é necessário ter mais um apontamento na Constituição Federal para dar mais força ao ministro. Acho ingênuo esse aspecto, inclusive pelo aspecto que a dificuldade imensa que vai ser de debater isso no Congresso, que vai ter que aprovar por 2/3 na Câmara e no Senado Federal em 2 momentos. Hoje existe um plano nacional para a segurança pública, existe uma lei federal que estabelece o Sistema Único de Segurança Pública. E lá no artigo 3º já estabelece que competirá à União estabelecer a política nacional. E aos estados e municípios fazer a sua política local em acordo com essa política nacional. Ou seja, aquilo que está na lei federal precisa ser acatado pelos estados e também municípios, dentro dos limites de autonomia que essas entidades têm. No artigo 18 da Constituição, muito claro que o estado e o município têm autonomia para a sua gestão política administrativa. Então, é um problema que está sendo criado, quando, na verdade, deveria estar o ministro cuidando de gerenciar o que ele já tem nas mãos. A legislação, em vários pontos, então, seria redundante? Redundante, porque veio o seguinte, recentemente o próprio presidente do Supremo, o ministro Barroso, deu uma chamada aí no governo de São Paulo para que na licitação das câmeras, no uso, na aplicação das câmeras corporais dos policiais, atendessem uma norma federal que nem é lei. Agora imagina quando a lei, os estados precisam estar coordenados com a União, não receber ordens, mas estar afinados. É necessário, por exemplo, uma cooperação, está lá na lei do SUSP, é uma lei federal, uma cooperação entre esses órgãos. Também está na lei que o governo deve verificar as metas para a redução de crimes, por exemplo. Ele está fazendo uma verificação de metas da Polícia Federal. Ele diz que a PEC iria fazer dar mais condições e obrigações para a Polícia Federal cuidar do crime organizado. Mas isso já está no artigo 144 da Constituição. O senhor não vê a necessidade de criação de uma polícia ostensiva? Existe. A Polícia Rodoviária Federal já é uma polícia ostensiva. O que estava em debate, inclusive na gestão anterior do ministro que antecedeu, era justamente criar uma força nacional, ou uma guarda nacional, para transformar esse arranjo que é a Força Nacional atualmente, policiais emprestados temporariamente dos estados, numa força permanente, com muito mais estrutura do que simplesmente dar uma nova denominação para a Polícia Rodoviária Federal, que mal tem condições de cuidar das suas incumbências nas estradas federais. Inclusive, houve reação negativa das polícias a essa ideia de uma PEC, porque eles temem que não haja respeito às condições regionais, porque cada região tem uma questão de criminalidade dominante, né? Embora o crime esteja avançando em todo o país, o crime organizado, eu falo, né? Nós tivemos hoje a divulgação dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que até mostrou uma queda no número de mortes violentas no Brasil no ano passado, embora o Brasil ainda lidere
no mundo, essa média de mortes, não é? 27% de mortes violentas desculpa, isso foi em relação às polícias, mas são 22,8 mortes para cada 100 mil habitantes. Caiu, mas é um número muito ruim que o Brasil ainda tem. Isso está muito relacionado a facções, a milícias, a crime organizado, que tem avançado, né, Coronel? O Brasil não está conseguindo barrar isso. Em parte, acho que é um pouco exagero achar que a grande parte dessas mortes violentas esteja diretamente relacionada ao crime organizado. Nós temos um problema muito sério de crime desorganizado. Aqui no estado de São Paulo nós temos um registro criminal da ordem de 3 milhões de registros por ano. Nós vamos ter 10, 15, exagerando 20% desses crimes vinculados a crime organizado. O perigo das ruas que nós temos, dos assaltos, o latrocínio, o roubo de celular em enormes quantidades, o crime organizado não está preocupado com isso. O crime organizado está estruturado, de maneira geral, há uma grande variedade no país, para grandes lucros. Nós estamos percebendo que algumas medidas que vêm sendo tomadas, mesmo sem o desempenho que deveria ser melhorado da Polícia Federal, tem melhorado, criado dificuldade para o crime organizado em alguns locais, como, por exemplo, a aplicação de scanner. Estão escaneando todos os contêineres, todos os caminhões que estão chegando no Porto de Santos, por exemplo. E esses scanners detectam toda a droga, por mais escondida que seja. Ele é colado no casco dos navios e agora tem uma investigação a respeito disso, que era dessa forma que se fazia o tráfico. Né? Eles estão tentando de toda forma, porque é o mais lucrativo. Nós temos um crime organizado que lucra muito com a droga, lucra muito com o contrabando. Com armas. Com armas. O contrabando gera 5 vezes mais do que todo o tráfico de droga no país. E agora tem o braço empresarial também, como se detectou nas empresas de ônibus aqui em São Paulo e há em outras regiões também. Agora tem o problema do avanço das milícias, que aí já está inserido num contexto, inclusive, das próprias polícias, né? Nós temos duas questões em relação a esse tipo de crime organizado. Tem um crime organizado que depende fortemente dos insumos que vêm pelas fronteiras. Aí é problema das Forças Armadas, que deveriam estar cuidando um pouco mais, tem um papel de polícia assim, nas fronteiras, além de toda a parte marítima com a Marinha. Eles não estão fazendo bem esse papel, um papel importante. A Polícia Federal também, muito eficiente no varejo das suas investigações, não tem um grande projeto nacional para a contenção do crime organizado. E esse abastecimento das drogas que irradia pelo país, as armas, munições, o contrabando, realmente, quando chega nos estados, cria um enorme problema porque o governo federal não conseguiu impedir o avanço desses materiais. Mas a milícia é um produto, assim como o jogo clandestino, é um produto 100% nacional. E aí depende muito dos estados, da competência estadual de cuidar dessas ações do crime organizado muito local. A milícia tem um desenho muito específico de Rio de Janeiro. A gente vê pouca coisa de milícia lá ao redor de Belém do Pará, por exemplo. Com uma operação ostensiva contra isso agora. Mas eles vêm tentando isso há mais de 20 anos. O que eles estão assistindo é que desde a primeira milícia em Rio das Pedras, uma pequena comunidade, de repente, toma conta hoje de praticamente metade do território do Rio de Janeiro. Deixa a população refém da mesma forma que as facções. Agora, Coronel, antes de nós encerrarmos, o que o senhor acha que é mais urgente se fazer para melhorar a condição de segurança no país e dar a percepção, a sensação de segurança para a população? Olha, nós temos duas grandes medidas importantes. Uma, realmente, o governo federal deveria estar cuidando dos pontos de maior violência, a violência que leva à morte nos estados, aqueles que concentram a maior preocupação. É o caso do Norte e Nordeste. O Nordeste ainda tem os níveis insuportáveis de violência. Destaque da Bahia, né? Destaque da Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe. Sergipe tem uma polícia extremamente violenta, Sergipe e Bahia, e ninguém dá conta desse tipo de problema. É muito diferente dos volumes de violência que nós temos no Sul e Sudeste. É bastante diferente. Mas nós temos o crime organizado, percebendo que são coisas que não são tão ligadas assim. O crime organizado depende de uma estratégia muito mais ampla, enquanto que essa violência local depende muito da competência dos governos locais, principalmente dos governadores e suas polícias. Nós temos só 30 segundos. Eu queria que o senhor falasse sobre o suicídio de policiais, que é um ponto que chamou a atenção no balanço de hoje. O suicídio de policiais é um problema, não é só nacional, não. Morrem mais policiais em razão de suicídio do que nos confrontos das ruas. Os policiais têm um instrumento à mão que facilita aqueles que têm pretensões suicidas. É muito fácil se matar com um revólver.
mas é perceptível, não só no Brasil, em vários pontos do mundo, que o suicídio é causado fortemente também pelas más condições de trabalho, pelo trato desrespeitoso do chefe do seu ambiente de trabalho. Eu agradeço muito a participação do José Vicente, que é coronel reformado da PM de São Paulo e secretário nacional de Segurança Pública. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, Inês. Com vocês.